Jogadores que viraram a casaca e foram jogar em rivais. Sempre foi muito difícil no futebol encontrar jogadores que fizeram carreira em apenas um clube, como por exemplo o Rogério Ceni no São Paulo ou Marcos no Palmeiras. E o mundo do futebol gira tanto e faz tantas mudanças que tem muita gente que no final das contas vai parar no time rival. Por isso no vídeo de hoje a gente fez uma lista de jogadores que acabaram virando a casaca e indo jogar nos seus rivais. Se prepara que essa é só a parte 1 dessa série. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedão no like, bora comigo pra mais um vídeo. Na parte 2 desse vídeo a gente pede aí a ajuda de vocês pra bater pelo menos 500 likes nesse vídeo. Na nossa lista temos ele, Fred. Revelado pelo América Mineiro, o Fred fez muito sucesso no Lyon da França e, como a maioria já sabe, se tornou ídolo vestindo a camisa do tricolor carioca, o Fluminense. Mas antes disso, o jogador jogou no Cruzeiro. Isso aconteceu antes dele ir pra Europa e ele teve grande destaque com a camisa do Clube de Minas, hein? Foram 37 gols em 41 jogos no ano de 2005. Os anos se passaram e depois de fazer história no Fluminense e ganhar 2 campeonatos brasileiros, Fred trocou de time lá em 2016 e foi parar no maior rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro. O Galo foram 83 jogos e 42 gols e Fred foi campeão estadual. E o mais curioso ainda é que Fred deixa o Atlético Mineiro por questões financeiras e fecha com quem depois? Um Cruzeiro de novo. Isso lá no ano de 2018. Família toda atleticana. Eu nasci cruzeirense, né? A minha família inteira é cruzeirense. Dessa vez ele não repetiu o sucesso que ele fez no Cruzeiro na primeira passagem e inclusive fez parte do elenco que derrubou o Cruzeiro para a Série B em 2019. Fred encerrou a carreira dele em 2022 com a camisa do Fluminense. E seguindo por aqui temos Paulo Henrique Ganso. Ganso sempre foi aquele camisa 10 clássico e surgiu e encantou o Brasil e também podemos dizer que encantou o mundo quando apareceu lá com os meninos da Vila no Santos. Ganso é da mesma geração que Neymar e fez muito sucesso, sendo tricampeão paulista, campeão da Copa do Brasil e também campeão da Libertadores. Apesar de ter entrado para a história do clube, Ganso sofreu com sérias lesões no joelho e isso fez com que a sequência dele no Peixe fosse interrompida. Embaixo do time da Vila, infelizmente Ganso saiu do time que o mostrou para o mundo do futebol pela porta dos fundos e fechou com o time do São Paulo. Ganso chegou ao tricolor paulista em 2012 com o intuito de recuperar o seu bom futebol. Mesmo não jogando tanto no ano em que chegou, o Ganso foi campeão da Copa Sul-Americana. Ganso ficou por 4 temporadas no tricolor, fez 214 jogos, 24 gols e deu 46 assistências. Ele também participou de um elenco recheado de jogadores de nome, por exemplo, Kaká, Alexandre Pato e Luiz Fabiano. Como a maioria já sabe, Ganso hoje é atleta do Fluminense. Por falar em Alexandre Pato, temos ele aqui na nossa lista também, tá? Depois de início meteórico no Internacional, Pato seguiu para a Europa para jogar no Milan, lá na Itália. Assim que chegou ao Milan, Pato era destaque e muito se esperava dele, mas por lá, depois de um tempo, o jogador começou a sofrer com lesões e voltou para o Brasil. Dessa vez ele voltou para vestir a camisa do Corinthians. Contratação essa que na época se tornou uma das mais caras da história do Timão, aproximadamente 15 milhões de euros. Apesar do valor investido, o retorno que foi esperado pela torcida e pela diretoria não veio. Pato fez 62 jogos e marcou 17 gols com a camisa do Corinthians. Ele saiu do Corinthians daquele jeito, pela porta dos fundos, depois daquela cobrança de pênaltis, podemos dizer assim, ridícula, contra o time do Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil de 2013. E aí em 2014 Pato trocou de time e foi pro rival, foi pro São Paulo. São Paulo, aquele contrato de empréstimo por 2 anos de Alexandre Pato. Com a camisa tricolor ele apresentou uma melhora, 103 jogos e 47 gols. Depois disso o Pato conseguiu voltar a chamar a atenção lá do futebol europeu. Acertou um empréstimo pro Chelsea que durou pouco e depois foi jogar no Villarreal. Ele ainda jogou na China e em 2019 teve uma segunda passagem pelo São Paulo, jogou na MLS dos Estados Unidos e agora é jogador do São Paulo novamente. O próximo por aqui é Felipe Maestro. Você lembra dele? Pra quem não conhece, Felipe era lateral e também era meio campo. A verdade é que ele jogava nessas duas posições e brilhava em qualquer uma delas. Revelado no Vasco, ele estreou no profissional no ano de 1996. Já se tornou destaque no cenário nacional e ainda conseguiu ser campeão brasileiro com o Vasco. No ano de 1998 ele também foi extremamente importante na trajetória do Vasco até o título da Copa Libertadores da América. Felipe acabou tendo problemas com o presidente do Vasco na época
época Eurico Miranda, que foi emprestado para o Palmeiras e depois para o Atlético Mineiro, e em seu retorno mais problemas com o presidente, e aí ele acabou se transferindo para o Galatasaray da Turquia. A passagem dele na Turquia foi rápida e pouco tempo depois ele voltou ao Brasil, mais especificamente 22 jogos depois. Só que existe um problema nisso aí. Na volta de Felipe ao Brasil, ele não voltou ao Vasco, e voltou ao seu arquirrival Flamengo. No Fla, Felipe também brilhou em alguns momentos, mas acumulou atuações oscilantes e chegou até a confundir o nome do time em que ele jogava em uma entrevista lá meio cansado, né? Flamengo, Felipe jogou por 2 temporadas. No ano de 2006, Felipe deixa o Flamengo e vai para onde? Vai para o Fluminense. No Fluminense, a passagem de Felipe também foi muito rápida, durou 20 jogos. Em 2011, ele retorna ao Vasco da Gama e foi um dos jogadores importantes no título da Copa do Brasil e na campanha de vice-campeão brasileiro daquele ano. Felipe ainda retornou ao Fluminense, clube onde ele encerrou a carreira. Por falar em Vasco, por aqui temos Edmundo, mais um jogador revelado pelo Vasco. Como a maioria já sabe, Edmundo teve início avassalador com a camisa do Vasco da Gama e ainda conduziu o clube ao título do Carioca de 1992. Depois de brilhar no Cruz Maltino, seu destino foi o Palmeiras no ano de 1993. Edmundo se tornou ídolo do Verdão, onde foi bicampeão brasileiro e também bicampeão paulista. O ano de 1995, Edmundo fez a escolha que fez com que ele pudesse entrar nesse vídeo de hoje aqui. Ele retornou ao Rio de Janeiro, mas não retornou pro Vasco não. Retornou para o time do Flamengo e lá inclusive ele fez parte do melhor ataque do mundo, né? Sávio, Romário e Edmundo. A passagem do jogador pelo Flamengo foi recheada de polêmicas, como por exemplo aquela briga na Supercopa dos Campeões contra o Vélez, e Edmundo tomou ali umas sapatadas e Romário teve que defender ele. No Flamengo foram apenas 23 jogos e 9 gols do animal. No final de 1996 ele retornou ao Vasco e por lá se tornou ídolo também, quando foi campeão brasileiro no ano de 1997. Edmundo infelizmente encerrou sua carreira de maneira melancólica, quando fez parte do elenco que rebaixou o Vasco pela primeira vez lá no ano de 2008. E para fechar a nossa lista de hoje temos ele, Bebeto, um dos craques do título da Copa do Mundo de 1994. Velado pelo Vitória, Bebeto chegou ao Flamengo em 1983 e após a saída de Zico para o Udinese, a torcida rubro-negra já tinha alguém ali para substituir Zico. A gente sabe que para a torcida do Flamengo, Zico era insubstituível, mas tinha que ter alguém para jogar ali. E Bebeto estava ali muito bem no seu início de carreira. Ele ficou por 4 temporadas no Flamengo e foi campeão carioca em 1986 e campeão brasileiro em 1987. A grande polêmica e virada de casaca de Bebeto vem justamente em 1987, quando ele simplesmente deixa o Flamengo e já vai direto pro Vasco da Gama. No Vasco, Bebeto foi campeão brasileiro em 1989. Ele defendeu o Vasco até 1992 e depois foi para o futebol europeu, onde brilhou no Deportivo La Coruña. Na época que ele jogava no La Coruña, inclusive, foi quando ele foi campeão da Copa do Mundo em 1994. Ele ainda retornou ao Flamengo em 1996 e marcou 17 gols em 20 jogos. Depois disso, desse destaque aí, ele foi embora de novo lá pro Sevilha. Bebeto ainda jogou no Botafogo por 2 temporadas, em 98 e 99, e em 2001 vestiu novamente a camisa do Vasco, só que jogou só 8 jogos por lá. Ele encerrou a carreira dele no futebol árabe, no Al Ittihad Futebol Clube. Como a gente já falou no início desse vídeo, a gente vai fazer a parte 2 dele e contamos com a sua ajuda. Então não esquece de deixar aqui nos comentários algum jogador que você lembra que virou a casaca e saiu de um time para o rival. Então deixa aqui a sua resposta nos comentários, pois ela é muito importante pra gente. E não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário e também ativar o sininho, porque ativando o sininho sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube vai te avisar e você vai ficar por dentro de tudo que acontece no futebol mundial aqui no Camisa 10. Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixa o seu like e até a próxima.